Hi, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e vocês pediram e a gente atendeu mais um vídeo de perguntas e respostas. O primeiro vídeo foi um sucesso, muita gente mandando um monte de perguntas aqui, foi até difícil selecionar, mas a gente fez uma seleção para sanar as dúvidas cruéis que vocês têm sobre língua japonesa. Continuem mandando, tá? Aqui embaixo, esse é o espaço para vocês mandarem todas as suas dúvidas, ok? Vamos lá! O Carlos Nogaroli pergunta: Ricardo, assistindo a Kyuranger e Lupin Ranger vs Pet Ranger, dois personagens se referiram aos seus irmãos mais velhos como Aniki, ao invés de Ani apenas, como você tinha explicado no vídeo do Jiraiya. Muito bem, Carlos-san, você pode usar também Aniki quando você está se referindo ao seu irmão mais velho, quando está falando com ele. Você pode falar Oni-san, né? Oni-san, tal coisa, né? Também tá certo, uma maneira mais educadinha até. Ou você pode falar Aniki. É uma linguagem mais masculina, tá? Você usar Aniki. Você também pode usar Aniki quando você está falando do seu irmão mais velho para pessoas próximas de você, para o seu círculo de amigos, pessoas com quem você tem intimidade. Mas lembrando que também, ainda assim, é uma linguagem mais masculina. Um outro uso dessa palavra aí fora do âmbito familiar é quando você se refere a um senpai, né, alguém que veio antes, ou seu chefe, ou alguém que você respeita, alguém que está lá mais tempo do que você fazendo alguma coisa, você pode chamar a pessoa de Aniki, também de um jeito informal, né, uma linguagem não muito polida, mas uma linguagem simpática nesses casos. O Ichiro Mizuki, que é um cantor super famoso de anime songs, ele é conhecido no Japão inteiro como Aniki. Ele tá na vanguarda dos cantores de anime song, então ele é o Aniki. Uma pessoa que atende pelo curioso nome de chamada de elite nos indaga: quanto tempo leva para aprender o básico do japonês de maneira que já dê para se comunicar no Japão? Bom, chamada de elite, esse é seu nome, chamada-san. Não tem um tempo determinado escrito, uma regra, em tanto tempo você vai aprender a ponto de se comunicar no Japão. Não! Se você de repente estudar hoje uma aula do nosso mini curso, por exemplo, você já pode colocar em prática e formar pequenas frases e se comunicar no Japão. Se de repente você está no Japão só tendo assistido a essa uma aula e você formar frases com des no final, afirmando coisas, isso já é comunicação, então você já vai estar se comunicando em japonês. Então não tem... Eu suponho que você esteja perguntando seja em relação à fluência, tá? Isso é um mito que as pessoas têm, né? As pessoas elas ficam desesperadas por uma data, né? Em tanto tempo de estudo eu chego à fluência. Isso não existe. A gente tem essa ideia na cabeça, né? Porque é até uma coisa midiática, né? Vendem muito coisas, tanto em idiomas como em qualquer produto, qualquer serviço, assim, em tanto tempo você terá tanto resultado, porque é um artifício bom na hora de vender coisas, se é que você me entende. Mas numa língua isso é muito subjetivo. Você precisa, depende do seu ritmo de vida, depende da quantidade de estudo que você vai ter, da qualidade desse estudo, do tempo que você vai ter de contato com a língua, né? O Nihongo a gente sempre sublinha sobre imersão. Você fazer imersão em língua japonesa, isso acelera muito o processo de compreensão das estruturas básicas, de você conseguir colocar sua cabeça e pensar em japonês. Então depende dessa série de fatores para você chegar num tempo X, numa fluência. Né? Fluência é aquilo que eu falei antes, você já com certa quantidade pequena, se comunicando com os japoneses, você vai estar tendo de certa maneira uma fluência. Então isso é muito subjetivo. Minha sugestão é: foca em estudar um pouquinho por dia de língua japonesa. Se você está em hiragana, katakana, todo dia vai ver essas letrinhas. Se você já passou disso, está nos primeiros kanjis, nas primeiras estruturas gramaticais, está consumindo material nativo, foca em todo dia, sem falhar, você dar mais um passo e passar para as próximas estruturas e continuar estudando. É isso. E aí, num tempo X, que tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu ritmo de aprendizado, tem a ver com tudo isso que eu falei antes, você vai chegar à tal da fluência, você vai consumir coisas em japonês, ok? O nosso querido seguidor do curioso nome Astrobolofoldo nos pergunta: tem um vídeo que você fez sobre os golpes dos cavaleiros, e que lá eu cito Shoryuha,
né, que é o golpe do Shiryu, a cólera do dragão, que se parece muito com Shoryuken, tá, do Street Fighter. Comenta aí pra gente. Astrobolofoldo-san. Essa pergunta é muito legal porque faz a gente treinar, reconhecer uma mesma estrutura que a gente aprende num lugar aplicada em outro, né? Bem sacado isso, né? Shoryu-ha, esses 3 ideogramas aqui significam a supremacia do dragão ascendente, né? Se a gente for traduzir os 3 ideogramas, como eu disse no vídeo de golpes dos cavaleiros. Já Shoryuken, né? O último kanji muda, né? Na verdade, 2 kanjis aí mudam, né? Mas vamos começar pelo último. O último é Ken, que são os punhos. Então são os punhos do dragão ascendente. Mas olha só, as 2 palavras aqui na tela, né? Esse Ryu do Shoryu-ha é diferente desse Ryu que aparece em Shoryuken. Isso acontece porque alguns kanjis têm formas mais antigas, que não estão mais em uso no dia a dia, mas elas são muitas vezes resgatadas para quando um autor quer batizar um golpe, quer batizar um nome de alguém, alguma coisa da criação dele, ele pode resgatar um kanji mais antigo, mais ancestral, por estilo mesmo. Foi o caso do Shoryu-ha, né? O Masami Kurumada, autor dos Cavaleiros, resolveu pegar esse kanji mais antigo, um pouco menos usado, mas muito bonito, e já no Street Fighter eles escolheram esse Ryu, que também significa dragão. Os 2 têm o mesmo sentido, mas ele é um kanji mais simplificado, mais recente, tá bom? Bom, né, o guerreiro do relâmpago do trovão azul deve estar se referindo ao Shaider. Pergunta: eu nunca entendi aquele sa que eu vejo em muitas músicas no final das frases. Por exemplo, no encerramento do Charivan, Oretachi Otoko-sa. Na música Weekend Change dos Changeman, Ashita sai mo kaerareru no sa. Na abertura do Capitão Tsubasa, Sono toki ore ga super hero sa. Bom, é o seguinte, esse sa é da família das partículas de ênfase. Existem muitas em Nihongo que aparecem no final da frase para enfatizar alguma coisa. Nesse caso, sa, ela traz um ímpeto, ela traz uma assertividade, ela traz um clima de motivação ao que você está enfatizando. Por isso que ela é muito comum em músicas de tokusatsu, principalmente das antigas, né? No exemplo que você deu aqui, Oretachi Otoko-sa. Oh yes! Oretachi Otoko-sa! Otoko-sa! Né? Nós somos homens, né? Nós somos homens e com isso temos nosso ímpeto, com isso vamos lutar. Traz esse clima impetuoso, heróico. Na outra frase que você falou, Ashita sae mo kaerareru no sa. Né? Nós conseguiremos mudar até mesmo o amanhã, né? E também traz esse ímpeto, também traz essa coisa de assertividade, nós vamos conseguir. E aqui na última, né, que ele escreve Son toki ore ga super hero sa. Né? Son toki quer dizer nessa hora, né? Nessa hora, son toki é uma gíria, né? Normalmente deve ter gente se perguntando, mas por que ele não usou sonotoki? Né? Porque é simplesmente um jeito mais coloquial, um jeito mais fruto da oralidade de falar, né? Por causa da letra aqui mesmo. O sentido é exatamente o mesmo, né? Son toki ore ga super hero sa. Nessa hora eu sou um super-herói, tá? Sa, esse sa também afirma com ênfase, dando ímpeto, dando assertividade. Eu sou mesmo um super-herói, tá? Essa partícula dá um clima muito adequado para essas séries, para essas músicas de super-heróis, né? Traz esse clima heróico. Cauê Cardoso Donás nos pergunta: qual é a diferença entre daisuki e aishiteru? Né? São a mesma coisa ou usamos em situações diferentes? Esse é um assunto muito interessante, né? Porque os japoneses, eles usam muito pouco aishiteru. É uma palavra muito forte para o Japão. Significa eu te amo, é normal, mas eles usam mais daisuki, tá? Que eu gosto muito, né? A tradução literal seria eu adoro alguma coisa. É uma palavra menos direta do que aishiteru. E aishiteru também é uma palavra mais recente no vocabulário japonês. É uma demonstração muito direta de afeto que para nós ocidentais é comum.
Você fala pro seu pai, pro seu irmão, pra sua namorada, pro seu namorado, pra quem quiser, a gente fala com muito mais facilidade, eu te amo, do que os japoneses usam aishiteru. Para eles é algo muito direto. E a língua japonesa, ela é famosa por ser uma língua muito indireta. Para você falar as coisas, demonstração de respeito, né? Você dá muitas voltas. Quanto mais polida fica a linguagem, mais voltas você dá. Então é uma linguagem que se comporta de uma maneira muito diferente, que não comporta muito um aishiteru, apesar de existir a palavra e apesar de em alguns momentos as pessoas sim usarem, né, momentos muito importantes, muito especiais, tá bom? O Klemer e o Jordi Lopes, eles perguntam coisas que têm a ver uma com a outra. Vamos lá, o Klemer fala: Sensei, é melhor aprender japonês assistindo animes onde há muitas falas meio que irreais ou assistindo algo mais do dia a dia? E o Jordi Lopes fala: Olá, Ricardo, eu gostaria de saber se é útil ler um mangá em japonês mesmo não entendendo tudo. É útil? Devo ler? Bom, gente, é o seguinte, sim. Por quê? Você pode assistir um anime que tem falas irreais, vamos dizer assim, que vai falar sobre poderes mágicos e tal, porque eles vão usar as estruturas básicas do japonês para comunicar, inclusive, esse assunto. Pode ser que o vocabulário que apareça seja deuses celestiais, o trovão lampejante, não sei o que, mas para eles afirmarem coisas, negarem coisas, perguntarem coisas, falarem mais agressivo, falarem no imperativo, são estruturas do japonês básico. O japonês básico está presente sim em todo tipo de linguagem, de qualquer anime, de qualquer mangá, tá? Ele parte disso para se sofisticar. Então você pode escolher o anime e o mangá da sua preferência, porque você precisa ter a conexão, você precisa ter o interesse com o material que você está estudando. Claro que dê preferência no início a mangás mais simples, talvez material destinado a crianças japonesas. Né? Você não vai pegar um mangá sobre a história da economia japonesa, porque aí você vai esbarrar com tanto vocabulário específico dessa área que vai te desanimar. Então pega um mangá mais para crianças do dia a dia, ou de aventura, de heróis, etc., que vai dar certo. Clica aqui em cima, acho que aqui em cima, que eu falo sobre isso num vídeo do Nihongo recente que a gente fez aqui, 5 mangás recomendados para o seu estudo de japonês, ok? E a outra pergunta, devo ler o mangá mesmo não entendendo tudo? Sim, muito sim, tá? Destrinche o mangá, pega o mangá para você fazer um estudo, para você analisar, palavra por palavra, vai com o dicionário, vai estudando as estruturas, porque você vai aprender lendo o mangá. E quando você termina de ler, quando você consegue ler mais alguma coisa que você não conseguia antes, isso gera um impacto emocional em você. Isso faz com que você não esqueça aquilo. Fique mais difícil de você esquecer aquilo. E aí você vai entender mais um pouquinho, que vai puxar um outro pouquinho, que vai outro pouquinho, e assim você vai indo até que você consiga ler aquele mangá na sua totalidade, tá? Como eu já disse antes, você chegar à compreensão total, vamos dizer, nunca tem essa coisa do total, mas enfim, vamos chamar assim agora, é o resultado da soma de vários mini processos em que você ainda não sabe a totalidade, tá? Uma coisa vai puxando a outra, então sim, muito recomendado você ler mangás, mesmo se você só estiver estudando hiragana e katakana, tá? Pega um mangá que tenha furigana, né, de preferência, que são aquelas leituras em hiragana e katakana dos kanjis, e passeie os seus olhos por esse texto. Isso faz com que você até aprenda com mais rapidez os alfabetos básicos. Recomendadíssimo em qualquer instância ler mangás. Bom, chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu acho que ele ficou bem longo, mas eu acho que tudo bem, é interessante. E vocês estão gostando, que é mais importante. Deixem mais perguntas aqui nos comentários para a gente fazer mais uma edição de perguntas e respostas, ok? E se você gosta de língua japonesa, vem fazer parte da nossa comunidade. Acesse www.cursonihongo.com.br, coloca lá o seu e-mail e você no ato recebe o nosso e-book e o nosso mini curso em 8 vídeos de graça no seu e-mail, no ato. E dá uma conferida também no vídeo que a gente fez sobre terror, sobre yokai, sobre entidades do folclore japonês. É só clicar aqui e conferir. Vejo você no próximo vídeo. Já né?